Cara, deve ser uma loucura estudar psiquiatria, né? Assim, de médico e de louco, todo mundo tem um pouco, né? Eu sempre digo o seguinte, essa expressão de médico e de louco, quem que eram os médicos nas tribos? Os loucos. Os pajés. Os pajés eram os caras que conversavam Com os deuses. com os deuses, que tinham conexões. Então, eu acho que dentro dessa origem, tá, meio que pretensiosa dos médicos, tem um pouco. Não é de graça esse ditado. Eu acho que os pajés são os ancestrais dos médicos, né? E tendiam a ser os caras para o bem ou para o mal, os caras mais enlouquecidos da tribo, né? E os médicos também são bem loucos até nos dias atuais, né? Tem de tudo, né? Tem louco em tudo quanto é lugar, né? Tem de tudo. Eu acho que... Claro que a gente usa louco... Com uma expressão vulgar. Né? Num sentido... Né? Uma história dentro... Voltando, talvez, assim, né? Porque depois, assim, bom, tá, minha mãe dizia médico e tal, mas por que eu não resolvi ser banqueiro, virar rico, ser rico, já que, né? Então tem uma... E eu, depois de algum tempo pensando nisso, eu acho que ser médico, e percebi depois com muitos estudantes, o médico é o cara que lida pior num primeiro momento com a morte. É o que mais se angustia com a morte. Então, eu lembro que eu tinha uma fantasia. As mortes, num primeiro momento, na minha família, da minha avó e tal, de um avô que eu não conhecia, da avó também, tinham morrido de câncer. Então, câncer era a doença que matava. E eu tinha uma fantasia onipotente, né, naturalmente, que eu ia fazer medicina. Coisa micha que eu conseguiria era descobrir a cura do câncer. E aí, claro, que pensava o que era câncer. Câncer era uma coisa só. E uma coisa só que matava. Uma vez tu descobrindo a cura do câncer, tu controla. Então, eu acho que essa loucura não é exclusiva minha. Eu acho que é de muitos estudantes. Uhum. Depois teve uma outra história muito interessante. Assim, o gurizote, escutando uma conversa de adultos, e alguém disse, sabe o doutor fulano de tal? Morreu. Doutor fulano de tal era cardiologista. O cardiologista, não, é o médico que cuida do coração e tal. Morreu do quê? Infartou. Aquilo deu um tilt. Como assim? Se o cara é cardiologista, o cara vai... Porque dentro da onipotência, de novo, é o seguinte, se tu é especialista naquilo, né, tu não vai morrer daquilo, tu controla aquilo. Essa é a ideia mágica, né? Que é mais ou menos... Né? Se tu é psiquiatra e psicanalista, tu não vai ser louco, né? Tá, e aí que talvez seja a expressão já do medo da própria loucura. Mas né? tem outro ditado, isso aí, os casas de ferreiro, espetos de pau. Né? Mas E essa, desculpa, não, fica à vontade. mas essa é uma questão assim, ó. Médicos morrem mais cedo do que seus pacientes. É? Médicos não seguem os protocolos. Médicos usam mais álcool do que a população em geral. Então, médicos dentro da sua onipotência se cuidam, não seguem as orientações que eles dão para os pacientes. E aí me veio um outro sentimento que, como tu dissesse, todo mundo tem um pouco, de médico de louco, todo mundo tem um pouco, e aí tu falou da onipotência, não sei o quê, também tem um outro ditadinho que a gente conversa, que a gente diz, o médico se acha Deus, né? Porque também vem dessa perspectiva de que tu meio que controla a vida, que tu tem esse poder, vamos dizer. Tu também concorda aí com essa... Tu concordou com o meu outro ditado? Tu concorda com essa também? Não, eu acho assim, ó, o que é se achar Deus